A Austrália está enfrentando uma questão muito difícil. O que acontece quando os cidadãos que já viveram sob o domínio do ISIS voltam para casa? Bem, 4 mulheres australianas com ligações ao Estado Islâmico foram presas após retornarem de campos de detenção na Síria, onde passaram anos vivendo ao lado de combatentes do ISIS e suas famílias. As autoridades dizem que elas podem enfrentar acusações graves, incluindo crimes de terrorismo e até crimes contra a humanidade. Entre as detidas está a Kausar Abbas, 53 anos, casada com um homem que autoridades australianas suspeitam há tempos de usar uma instituição de caridade para enviar dinheiro ao ISIS. E também Janai Safar, de 32 anos, uma ex-estudante de enfermagem de Sydney, que supostamente viajou para a Síria em 2015 e se casou com um combatente do ISIS. As mulheres chegaram com 9 crianças, algumas nascidas dentro do chamado califado. E as autoridades dizem que as crianças receberão apoio psicológico e avaliações de radicalização, enquanto o caso reacende o debate sobre segurança nacional, repatriação e como lidar com cidadãos ligados a grupos extremistas. Bem, quem está conosco agora é Alan Duncan. Ele é um jornalista e produtor de documentários freelancer que está falando conosco da Escócia. Você é especificamente uma especialista quando se trata do ISIS. Agora conhecemos as identidades e antecedentes de várias dessas mulheres. Não são mais apenas mulheres anônimas que voltaram. Pelo que entendi, você conheceu alguns familiares delas no Iraque. Conte sobre isso e como acha que o público e o governo australiano deveriam reagir à chegada delas. Sim, conheci uma das irmãs de uma delas que estava detida em El Hol naquela época e nós começamos a conversar, acabamos nos encontrando. Nós nos encontramos em um café e ela me contou como estava trabalhando com ONGs, com políticos australianos e que estava lá com apoio oficial. E isso foi em 2019. E o objetivo principal era trazer as esposas do ISIS e seus filhos de volta para a Austrália. Então, já em 2019, o objetivo era totalmente trazer as esposas do ISIS e seus filhos de volta, não só para a Austrália, mas para todos os países ocidentais. Eu entrevistei inúmeras esposas do ISIS em Al-Haud, no Campo Rojo. Eu entrevistei os homens, as mulheres e também lido bastante com as vítimas yazidis dessas mulheres. Você parece sugerir que há intenção de se infiltrar em países ocidentais a partir do exterior. Nesse caso, qual é o interesse em essas mulheres serem repatriadas de volta para a Austrália? Havia algo interessante que uma yazidi que entendia inglês, ela foi mantida pelas esposas do ISIS. E isso é só para a sua informação, foi o que ela disse. As esposas do ISIS estavam dizendo: vamos mostrar nossos rostos, vamos enganar os cafires, mas só queremos voltar para o Ocidente. Mas em nossas mentes, nossa lealdade ainda é ao ISIS e ao califado. Tem havido essa grande agenda desde a queda do califado do ISIS, na mídia, na esquerda, nas ONGs, todos eles têm promovido esse ISIS. Eu chamo de carta da Shamima Beg e do Coitadinha de Mim. Faz parte de um roteiro. As noivas do ISIS têm tentado passar a ideia de que são essas vítimas submetidas à lavagem cerebral, que são vítimas de seus maridos. Porque todas tentaram, todas viram o movimento Me Too, então elas tentaram se comparar a vítimas, quando na realidade, se você olhar especialmente para quando essas noivas do ISIS foram para a Síria, você vai perceber que, especialmente depois de agosto de 2014, o califado do ISIS já havia sido declarado. Essas mulheres foram para se casar com combatentes do ISIS ou foram para se juntar aos seus maridos que já faziam parte do ISIS. Elas foram para lá porque tinham total e completa crença no ISIS, no califado, na lei da Sharia. Já houve entrevistas com algumas dessas noivas do ISIS em que elas disseram o quanto o Ocidente é vil e tudo mais.
O único motivo pelo qual agora querem voltar para o Ocidente é porque o califado delas acabou. Acabou. Então eles não podem mais fazer parte do califado. Então elas só querem uma vida confortável de volta no Ocidente. E o pior de tudo é que essas noivas do ISIS agora estão de volta na Austrália e em outros países. E elas estão sendo cuidadas melhor do que cidadãos leais desses países, veteranos que lutaram por seu país. Você sabe, essas noivas do ISIS agora vão custar centenas de milhões de dólares. Quero falar sobre as crianças que voltaram, sabe, nesse caso específico. Muitas dessas crianças passaram anos dentro desses campos de detenção em ambientes controlados pelo ISIS. Ouvi as autoridades australianas afirmarem que farão avaliação psicológica e desradicalização. Mas como isso funciona na prática? E quais serão os desafios de segurança que a Austrália vai enfrentar ao reintegrar crianças dessas situações? Sem falar nos adultos. A primeira coisa que você precisa fazer com essas crianças é removê-las totalmente, completamente, não só das mães, mas também das famílias das mães. Você está vendo as imagens aí. O ISIS agora nem está mais tentando esconder o apoio que dá para essas noivas do ISIS.